Sejam bem-vindos, bem-vindos à nossa live sobre a região metropolitana. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, André, tudo bem? Você está me ouvindo? Deixa eu ver. Estamos sem som. Melhorou, Agora eu tô melhorou. te ouvindo, André. Melhorou? Não, eu acho que Ah, era meu fone que estava mal encaixado aqui. Eu tenho um é. suporte improvisado aqui, que é Aham. uma caneca de plástico em que eu boto os meus lápis. O meu é um maço de papel. É a quarentena. Não é? É Deixar os quarentena. nossos colegas entrarem. Já coloquei comida para as crianças. Agora minha mulher está Exatamente. lá, né? Aqui também. Os meus É tomaram assim? banho, jantaram. Fiz um bunker para eles não invadirem aqui, para não Não, parecer. disso eu já desisti. Nas lives que a gente faz, eu, o Zé Vicente e a Patrícia, meus filhos aparecem de vez em quando, É enfim. mesmo. É, Ah, não, não aqui tem jeito. a gente fecha várias portas e, assim, se tudo der certo. Senão É, eles ficam famosos, né? Vão entrar aqui correndo. Ai, ai, pois é. enfim. Vou esperar só uns minutinhos, então, pro pessoal ir entrando. Joia. E a gente começa já. A gente se vê quase todo dia, né, André? Não é? No Zoom. Não, é Ó. Jitsi que a gente usa. Ah, não, é o Jitsi, Jitsi Meet. É, A região metropolitana dando bastante trabalho. não é? Tem que dar. O Valadão tá me mandando um recado. Não vou esquecer de gravar no final. Deixa comigo, Valadão. Gravar o quê? Essa live, né? Salvar no Ah, Stories. tá. Eu não sei. Eu tenho um Instagram há um mês, exatamente. Exatamente. Quando começou a quarentena que eu criei meu Instagram. Aí eu aprendi. Primeiro aprendi a curtir. Tô aprendendo as coisas aí. Aprendi a seguir os outros. É, eu também. Não é? De Ser vez em quando eu seguido. entro no Google e escrevo assim, como fazer isso no Instagram? Seguir e Minha, ser minha, seguido, minha... basicamente. Né? Esse conceito de seguir e ser seguido é mais interessante do que ser amigo, né? Porque às vezes no Facebook, amigo, pô, o cara não é amigo assim, mas eu vou deixar e tal. Isso aqui, seguir e ser seguido é diferente, né? É E mesmo. demonstra um pouco que a internet muitas vezes é isso, né? É seguir e ser seguido. É curioso, né? Eu Não é tenho isso. Instagram há muitos anos, mas quase não usei. Mas enfim, agora estamos todos aqui virtualmente, né? Pois é. Todos Que a os gente... professores estão entrando no Instagram, todos, né? Os professores estão. É, Por exemplo, o Carlos Ari criou uma, um canal no YouTube, né? O Gustavo uhum. também tem Instagram, tá fazendo Ah, é. muitos lives, enfim. Quem era contra a rede social, agora é onde a vida está acontecendo, né? Não tem alternativa, né? Eu acho interessante. Acho também que é um ambiente um pouco mais próximo, assim, apesar de ser tão distante, mas fica mais assim, informal e é uma coisa. Acho que a gente pode ir começando, né? Já tem Claro. 30 pessoas. Bem, vamos começar. Boa noite a todos. Eu queria. Eu sou aqui hostess, além de também debatedora, a convite do meu querido amigo Rodrigo Valadão, procurador-chefe do Seju. O Seju De é onde minha você ex, veio, né? exatamente, minha ex-casa, já foi minha casa duas vezes. E acho que só quem me ganhou no Seju como assistente foi o Zé Carlos. Ele ficou um pouquinho mais do que eu, mas eu fiquei uns 4 anos no Seju. Então, assim, os residentes, porque eu tenho muito carinho no nosso auditório, né? Os residentes, estagiários, servidores, pessoal do Instituto Rio Metrópole, muito obrigada por nos acompanharem, mandarem mensagens tão carinhosas. Valadão, obrigado pelo convite. Eu vou aproveitar essa live para tirar todas as minhas dúvidas com o André Cirino e Zé Vicente Mendonça, maravilhosos professores de administrativo, que a gente tem muita sorte de ter na Procuradoria, que tem trabalhado ativamente na região metropolitana, dando pareceres. Então, é uma grande, enfim, oportunidade para mim estar aqui hoje e dividir com eles essas discussões. Eu queria também explicar que primeiro o André vai fazer os comentários dele, depois o Zé Vicente vai falar e no final eu encerro a nossa live. Mandem aí as perguntas que vocês tiverem ao longo da transmissão para a gente ir respondendo. E a gente vai tentando endereçar as respostas.
Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para meu querido amigo André Cirino para sua exposição. Muito obrigado, Nathalie. Boa noite. A Procuradora-Geral da Região Metropolitana, para quem não sabe, né, do Instituto Rio Metrópole. Você, poxa, é Procuradora-Geral da Região Metropolitana, que, enfim, possui um modelo de governança muito interessante, né, que tem problemas, tem virtudes, mas, acima de tudo, é algo absolutamente inovador e que merece toda a nossa atenção, né, nós que somos estudiosos do direito público, né. Eu vou fazer uma apresentação breve, né, sobre a ideia do que é a região metropolitana, né, por que isso surge, como que isso evoluiu antes da Constituição de 88, né, e o que a Constituição fez e o que o Supremo fez, né, enfim, o que o Supremo fez, perdão, e o como reação ao Supremo, o Estado do Rio de Janeiro fez, né, dizendo aqui que o Rio de Janeiro é um Estado que esteve à frente, né, que esteve na dianteira desse processo de criação das regiões metropolitanas, né? Na verdade, nos anos 70, né, durante o governo militar, foram criadas as primeiras regiões metropolitanas. O Estado do Rio de Janeiro, salvo engano, em 1974, e tinha um viés mais autoritário, né, enfim. Foi criada a região metropolitana Belo Horizonte, São Paulo, Rio, e essas regiões tinham já essa preocupação de gestão de serviços comuns, né? Com o novo Pacto Federativo de 88, atribuiu-se aos estados a possibilidade da criação dessas regiões. E por que elas existem, né, Nathalie? Elas existem para solucionar um problema de gestão de interesses públicos, não só de serviços, né, de interesses públicos que transcendem os limites da cidade e que não necessariamente alcancem os limites do Estado, né? Então, assim, diante de um fenômeno fático, de uma realidade fática de aproximação de municípios, né, o que a gente aprende lá para o vestibular, a conurbação, uma palavra que eu acho horrível, né, em que as cidades vão se integrando, surge uma necessidade de gestão conjunta entre os diversos municípios que compõem essas micro-regiões, né? E o modelo de Estado que nós tínhamos não era suficiente, não se mostrava bastante para que a gente pudesse gerenciar os interesses envolvidos nessas várias cidades que integravam essas regiões, né, que já compunham uma realidade fática. Pensa na realidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, né, todas conurbadas. Não existe diferença fática, perdão, os municípios estão misturados, né, as ruas são interligadas, né, e isso é uma tendência dessa conurbação, uma tendência que acontece em outros países e que o direito público, né, o direito constitucional, o direito administrativo procurou tratar a partir da ideia de região metropolitana. Pois bem, então a Constituição de 88 então vem e tenta mitigar o caráter autoritário concentrado que havia e passa aos estados a missão de instituir regiões metropolitanas, né? E prevê lá no artigo 25, parágrafo 3º, que os estados poderão, estou lendo, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Então, a condição básica da Constituição é que sejam municípios limítrofes, né, essa é uma condição fática, digo mais, que em princípio que tenham interesses comuns, né? Esses interesses comuns eles podem se explicitar pelo fato da conurbação ou se explicitar por um interesse na prestação de um serviço que seja economicamente inviável de ser prestado ou que seja praticamente inviável de ser prestado só por um município. Então é possível se cogitar de uma integração de municípios que não necessariamente sejam conurbados, né? Mas, enfim,
é possível, né? Essa preocupação interfederativa ela também está em outros momentos da Constituição, né? Com destaque para o artigo 241, que fala da possibilidade de que, literalmente, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços pessoal e bens essenciais à continuidade de serviços transferidos. Então, a Constituição prevê tanto a possibilidade de que o Estado institua uma região metropolitana para a gestão de serviços de interesse comum, ou que esses entes federativos, diga-se os municípios ou os estados, ou o Distrito Federal e a União, decidam aí, consensualmente criar um ambiente para gestão cooperada desses interesses e serviços comuns, né? Então, aqui a gente tem dois modelos de gestão cooperativa previstos na Constituição: gestão comum, gestão cooperada, enfim, de gestão combinada, né, de serviços de interesses comuns, que são aquela consensual, que é prevista no 241, e aquela que é compulsória, né, que também tem um caráter que a gente não pode deixar de dizer que tem um aspecto autoritário, né, em que por decisão legislativa, que tem que ser lei complementar, se decide por aglomerar e aglutinar grupos de municípios, porque o Estado entende que há interesses comuns que merecem uma gestão integrada. O Supremo Tribunal Federal chama essa de por aglutinação, né, e que é compulsória. No momento em que o Estado, por lei complementar, edita uma lei, no momento em que é editada a lei que cria a região metropolitana, há uma aglutinação compulsória daqueles interesses, de modo que aqueles interesses deixam de ser interesses municipais e passam a ser metropolitanos. A grande vedete desse interesse comum, desse serviço de interesse comum, que sempre houve discussão maior, enfim, que na verdade quem ensejou muita discussão foi o saneamento básico, né? E por conta dele, né, o Estado do Rio de Janeiro editou uma lei complementar 87, que tinha uma preocupação de criar essa região metropolitana e, diante da sua criação, transferia ao Estado a gestão desse serviço de interesse comum. Qual era a interpretação do Estado? Que era a interpretação, a meu ver, predominante até então, de que no momento em que eu, por aglutinação, decido que certos municípios devam ser juridicamente integrados, se eles estão faticamente, mas que eles sejam agora juridicamente integrados, eu os obrigo a se submeterem a esses serviços à minha competência. Então, eu posso dizer que passa a haver serviços de competência metropolitana, né? Então, você pode pensar em serviços de transporte metropolitano, você pode pensar em serviços de saneamento, pode pensar em serviços de coleta de lixo, pode pensar em uma série de outros serviços que passariam a ser de interesse comum por conta de uma decisão legislativa que passa por cima dessa vontade do município, né? Dizendo, olha, município, agora eu, Estado, decido por gerir essas competências, né? E a região metropolitana, então, criada pela Lei Complementar 87, que é de 1992, foi atacada uma DIN, que é a DIN 1842, por meio da qual se alegou a inconstitucionalidade, né? Se alegaram algumas inconstitucionalidades, mas com um foco muito importante e concentrado na ideia de que teria havido ainda uma reminiscência do caráter autoritário anterior, que haveria uma concentração de poderes nas mãos do Estado do Rio de Janeiro, dizendo, olha, não é possível que o Estado tome para si esses serviços. Especificamente, não era possível que o Estado tomasse para si o serviço de saneamento. São serviços de interesse local e não seria viável que se passasse por cima disso, né? Não seria viável que o legislador estadual ignorasse isso. E a questão foi julgada pelo Supremo
num acórdão que ainda não transitou em julgado, mas num acórdão, cá entre nós, bastante que não é muito claro, né? Ele realmente ele não é. E enigmático. Ele não é claro. Ele ainda não transitou em julgado, né? Foram oposições. Você me ouviu? Agora voltou. Deu Tá. Eu problema. estava dizendo que, eu não Voltamos. sei. Voltamos. Eu estava Você dizendo estava que falando sobre o acórdão. um acórdão que é enigmático, para usar o seu eufemismo, que tem alguma dificuldade, um acórdão muito criativo por parte do Supremo, né? Que criou um problemão para os estados para eles resolverem. Mas esse acórdão ainda não transitou em julgado, né? Há embargos de declaração que foram opostos pelo partido autor, que foi o PPS, o advogado do partido, inclusive, é o saudoso Marcelo Cerqueira, que propôs a ação e pediu que fossem esclarecidas algumas questões, por exemplo, dos contratos em vigor em alguns municípios, enfim. Então, não transitou em julgado. Então, cenas do próximo capítulo. Será que o Supremo, no julgamento dos embargos, pode mitigar isso, mudar isso? Não sei. A composição do Supremo é outra, né? Mas a gente não sabe, né? Enfim, não sei. Mas o fato é que hoje, o que a gente tem hoje? O que o Supremo decidiu nesse acórdão que não transitou em julgado? O Supremo decidiu que é possível a gestão associada de serviços públicos por aglutinação, ou seja, por decisão unilateral do Estado, por meio de lei complementar, na forma do artigo 25, parágrafo 3º, e essa é uma decisão compulsória, a qual os municípios se submetem, né? A ideia é que a ideia do ponto de vista democrático, né? A ideia subjacente olha, os seus munícipes votaram os deputados estaduais que aceitaram isso, então de certa forma, eles também estão representados na LERJ, né? Então, seria a justificativa político-democrática, né? Portanto, seria viável essa aglutinação unilateral pelos estados. Só que o Supremo disse mais, mas ele disse, olha, mas só que no momento em que há a criação da região metropolitana, os serviços públicos passam a ser uma espécie de serviço público de interesse comum. O que eles querem dizer? E não seriam serviços estaduais. Isto é, não seriam serviços a serem gerenciados pelo Estado do Rio de Janeiro. Né? E a região metropolitana precisaria necessariamente de um modelo de governança que garanta a participação isonômica, ou seja, na medida da sua diferença, uma participação paritária dos diversos integrantes dessa região. E na leitura do Supremo, na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, conforme a Lei Complementar 87, que foi declarada inconstitucional, parcialmente inconstitucional por conta disso, era inconstitucional o peso da participação do Estado. Né? Havia necessidade de participação da LERJ, havia um peso maior na gestão do serviço para o Estado, porque, na verdade, o que a gente interpretava na época, Nathalie, né, assim, um texto clássico do professor Diego de Figueiredo Moreira Neto, era a ideia de que, no momento em que houvesse a criação da região, os serviços se tornavam estaduais. Né? E o que o Supremo disse, não são estaduais, eles são metropolitanos. E se são metropolitanos, é necessário criar um organismo da metrópole que tenha uma governança própria, uma governança que permita uma participação igualitária, né? um equilíbrio entre as partes, com direito a voto e manifestação de todos. Assim, seria até bacana, a gente combinou, né, de você falar um pouquinho do modelo do Rio de Janeiro, né, que é muito interessante. Né? Então, o serviço é metropolitano. Então, por exemplo, o que temos hoje, portanto, que na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro... então deixa eu dar um passo atrás. Diante dessa declaração de inconstitucionalidade, o Estado do Rio de Janeiro editou uma nova lei, a Lei Complementar 184. É isso? 184. De 2018. 184, de 2018, dezembro de 2018, que institui novamente a região metropolitana, né, no final do governo, Pezão /
Francisco Dornelles, é o Dornelles que assina a lei. Dia 28 de dezembro, não foi? Dessas leis do final do governo. 27, Super. 28. A quantidade de lei que sai dia 27 de dezembro é impressionante. Podia ter, eu não sei se tem estudo sobre isso, né? É uma coisa impressionante. Mas foi aprovada, então, essa lei, Lei Complementar 184, que refunda, né? Que recria, assim, nela. Até a minha residente, a Luciana, ela fala assim, não, isso é uma refundação, né? Eu concordo com ela, assim, uma refundação mesmo da região metropolitana e que tenta seguir, né, esse modelo de gestão igualitária, né? O escopo da lei é esse, né? De tentar criar um modelo de governança que permita que o Estado participe, juntamente com os municípios, de um fórum de decisão em que todos têm algum nível de participação para que o interesse comum da região seja viabilizado. Pois bem, então temos hoje então que o saneamento se tornou um serviço metropolitano. Ele não é um serviço municipal, na região metropolitana, pelo menos do Rio de Janeiro, né, obviamente. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, o serviço público de saneamento básico, distribuição de água, coleta de esgoto, é um serviço metropolitano. Significa que o titular do serviço público de saneamento, como titular de outros serviços metropolitanos que podem ser criados, inclusive assim, a lei fala de outros serviços como transporte, outros modais de transporte, né, podem ser criados serviços metropolitanos, são titularizados por essa região, né? Então, se a gente for cogitar, né, de um modelo de saneamento básico, ele necessariamente precisa, na região metropolitana, passar pela região, que é a titular desse serviço. Né? Titular desse serviço. Uma observação de passar a palavra para o Zé Vicente, né? Assim, é muito interessante, né, esse modelo em que o Supremo cria essa figura da região como um outro gênero federativo, quase como um novo gênero federativo, né? O Supremo diz que não é, mas na prática foi o que constituiu, né? Assim, a região metropolitana é um novo ente federativo, por responder preto no branco, não é. Mas aquela coisa. Uma entidade interfederativa. É uma entidade interfederativa com competências que excluem as competências dos demais membros. Ela exclui as competências do Estado, exclui as competências dos municípios, né? Enfim, o que gera alguma perplexidade, né? Gera uma perplexidade, assim, de que é isso que foi inventado, e gera um problema sério de governança, né? Porque o modelo que se pensava anteriormente, em que o Estado absorvia para si essas competências, ele tinha a grande virtude de diminuir custos de transação, né? Era muita gente como o interesse é comum. O modelo cooperativo lá do artigo 241 da Constituição, ele tem um problema de custo de transação, de como é que você tem que alinhar todas as vontades a todo tempo, né? Os consórcios públicos mostram como isso é difícil. Já ao passo, quando o Estado assume para si essas obrigações, você diminui custos, né? Você fica mais fácil para que a gestão desses serviços sejam mais efetivas. Enfim, esse era um histórico geralzão, né? Enfim, dessa região metropolitana que agora foi instituída, né? Enfim, existe uma autarquia, no estado do Rio de Janeiro existe uma autarquia que, do ponto de vista administrativo, integra a administração pública do estado do Rio de Janeiro, mas do ponto de vista operacional responde ao Conselho Deliberativo da região metropolitana. Então, devolvo agora para você a palavra, Nathalie, você como Procuradora-Geral da região metropolitana, explica para a gente um pouquinho assim, de como é que é essa governança, assim, e eu acho que já posso sair para o Zé Vicente entrar, não sei. Obrigada, André, pela sua exposição. Eu vou ter que excluir você para incluir o Zé Vicente. Eu saio aqui. Então tá bom. Um abraço. Tchau, gente. Um beijo. O Zé Vicente disse que ia botar até uma roupa diferente, que a gente estava numa live mais cedo. Disse que eu troquei de camisa também, Zé, você reparou, né? Essa é a camisa, eu tenho a camisa da videoconferência que fica pendurada ali atrás, aqui no meu escritório.
Obrigada, André, pela excelente exposição. Tchau, tchau. Tchau. Mas se você quiser me chamar de novo, estamos. Tá bom. Agora me dei um instantinho para eu conseguir adicionar aqui, encontrar o Zé. Zé Vicente, achei. Pronto. Será que vai? Enquanto o Zé Vicente vai entrando aqui. Ah, lá. Boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bem? Aproveitando o gancho do André, o João Vitor fez uma pergunta sobre a estrutura de governança do Rio. Então, eu vou deixar para responder, João, quando eu for falar depois do Zé Vicente, tá bem? Para a gente não perder aqui o fio da meada que a gente tinha combinado. Mas a sua pergunta é ótima e eu deixo para responder no final e para fazer o comentário sobre o que o André falou também sobre a nossa região metropolitana. Então, eu passo a palavra agora para o meu querido amigo José Vicente Mendonça, professor de administrativo, meu companheiro de JITSE nessas reuniões quase que diárias que a gente tem sobre a região metropolitana. É um prazer estar aqui com você, com uma proposta acadêmica também, para a gente discutir os temas da região metropolitana. Então, te passo a palavra. Obrigada. Agradeço aí, Nathalia. Agradeço ao nosso procurador-chefe da Procuradoria Administrativa, o professor André Cirino. Saúdo aí meu querido Rodrigo Valadão. Saúdo o pessoal aí do Sejur, ESAP, que estão aí com essa importante iniciativa ESAP em Casa, que está nos ajudando com muita instrução a discutir temas relevantes, temas importantes no direito público, em todas as áreas do direito, que mostra o compromisso da ESAP e do Sejur como um todo na qualificação dos seus servidores, procuradores, técnicos, e também numa comunicação com a sociedade em geral, de pessoas interessadas, né? As pessoas vão ser afetadas, né? Os munícipes serão afetados pela instituição da região metropolitana do Rio de Janeiro. Meu plano de exposição é muito simples. Eu vou falar algumas generalidades sobre o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole, perdão, que é a Lei 13.089, de 2015, que é uma espécie, digamos, de lei quadro que estrutura, que dá as condições de possibilidade da edição da Lei Complementar Estadual número 184, de 2018, que é a nossa lei complementar que instituiu a nossa região metropolitana do Rio de Janeiro. E eu vou, então, em seguida, fazer alguns comentários mais específicos em relação à nossa região metropolitana. Então, a minha apresentação ela parte de um plano mais macro, focado no Estatuto da Metrópole. Eu vou destacar alguns dispositivos desse Estatuto. E, em seguida, eu entro para alguns pontos da nossa lei complementar 184. O Estatuto da Metrópole, a Lei 13.089, de 2015, uma lei relativamente recente, relativamente incompreendida. Eu me lembro que tem um colega meu, professor de Direito Constitucional da UF, professor Gustavo Sampaio, ele tem uma tese de doutorado que depois virou um livro que se chama Federalismo Constitucional e Reforma Federativa. A segunda edição ele começa a falar do Estatuto da Metrópole, fala de possibilidades federativas, desse tipo de gestão mais compartida dos serviços públicos, mas é um estatuto que ainda não ganha, é muito menor, mas não ganhou o peso que, por exemplo, o Estatuto da Cidade tem, né? O Estatuto da Metrópole, no ponto que nos interessa, entre os artigos 3º e o artigo 7º, ele basicamente estrutura o que deverá conter as leis complementares dos estados que instituirão efetivamente essas regiões metropolitanas. Então, após uma primeira parte, um primeiro artigo mais definitório, que seria o artigo 2º, diz o artigo 3º do Estatuto da Metrópole: os estados, mediante lei complementar, poderão instituir regiões metropolitanas constituídas por agrupamento de municípios limítrofes para integrar organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. O artigo 4º também basicamente repete isso, a instituição de região metropolitana. E o que nos importa de modo mais específico é o artigo 6º e o artigo 7º.
do Estatuto da Metrópole. O artigo 6º estabelece o que ele chama de princípios da governança da região metropolitana, e o artigo 7º fala de diretrizes específicas da governança dessas regiões metropolitanas. Então, basicamente, a gente tem um artigo 6º que fala de princípios, um artigo 7º que fala de diretrizes específicas, é tudo categorias macro, vamos dizer assim, princípios mais gerais e princípios mais específicos. O artigo 6º tem 7 incisos. Eu destacaria desses 7 incisos 3 ideias-chave, Nathalie. A ideia é que, na verdade, é um binômio de autonomia dos entes federativos, isso é expressamente ressalvado no artigo 6º, inciso 3. A região metropolitana ela não suprime a autonomia dos entes federativos, mas ela antes reforça por meio de uma prestação de serviços públicos de interesse comum de forma mais efetiva, de forma mais custo-efetiva, de forma mais racional. Então, o binômio autonomia federativa que é preservada, mas também uma ideia de prevalência do interesse comum. Então, quando há uma tensão entre o interesse local, o interesse mais estritamente, diria que municipal, e o interesse comum, que é esse interesse transmunicipal, esse interesse propriamente da região metropolitana, há, pela dicção do Estatuto da Metrópole, uma prevalência do interesse comum sobre o interesse local. Esse é o primeiro princípio já, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu destacaria dos princípios. Segundo, eu acho que é uma ideia muito interessante, o princípio que consta do artigo 6º, inciso 6º do Estatuto da Metrópole, é a efetividade no uso dos recursos públicos. A ideia de região metropolitana é basicamente uma ideia de custo-efetividade de uma gestão comum de serviços públicos. Então, na verdade, por detrás de todo esse debate de cunho jurídico que a gente está tratando aqui, está uma racionalidade econômica, que é ganho de escala, que é efeitos sistêmicos, que é efeitos que não são estritamente naquele município, mas é um efeito no entorno. Então, a lógica de você criar uma região metropolitana é você essencialmente, poder prestar serviços públicos de forma mais racional, de forma mais custo-efetiva, e inclusive com impactos ambientais. Eu digo racionalidade, não apenas uma racionalidade financeira, mas aspectos ambientais, aspectos de uma gestão mais efetiva, de atendimento do serviço público, de prestação do serviço público para o cidadão, enfim, para o munícipe. Então, eu destacaria esse segundo princípio. Primeiro princípio, um binômio, a autonomia dos entes, mais prevalência do interesse comum. Segundo, a efetividade no uso de recursos, que talvez seja a ideia-força da Constituição mesma da região metropolitana. E terceiro, um ponto que eu acho interessante, que é, de alguma forma, reforçado por certas opções específicas da lei complementar estadual, que é a ideia prevista no artigo 6º, inciso 5, de gestão democrática da cidade, naturalmente, gestão democrática da região metropolitana. Então, você tem uma prevalência do interesse comum, mas preservando a autonomia, você tem uma efetividade no uso de recursos públicos, você tem uma ideia de gestão democrática no bojo da região metropolitana e gestão democrática, naturalmente, das próprias cidades, né? Então, esses são os 3 princípios que eu destacaria no artigo 6º. Depois, o artigo 7º fala de diretrizes mais específicas. Eu destacaria aqui o inciso 1, que fala de uma implantação de um processo permanente e compartilhado de planejamento e de tomada de decisão comum. Tenho certeza que você vai destacar isso na sua fala. Enfim, é um processo permanente de planejamento e de tomada de decisão. Veja que o André Cirino falou que o Supremo, ao julgar na ação direta de inconstitucionalidade 1842, que julgou a lei complementar anterior, dizia que não pode haver uma preponderância do interesse federativo de um ente, enfim, porque entendia-se que haveria uma prevalência do interesse do Estado que representaria os outros entes, né, os entes municipais. Isso foi afastado, a ideia-força do Supremo é não pode haver a prevalência de um interesse. Então, o Estado é representado no nosso desenho da nossa região, mas os municípios também. Você vai entrar, provavelmente, nos detalhes dessa composição. Mas isso está aqui também, não apenas na decisão do Supremo, mas isso está aqui como diretriz específica no Estatuto da Metrópole, um processo permanente de planejamento e de tomada de decisão que é compartilhado.
A ideia do inciso 2 também de estabelecimento de meios compartilhados de organização administrativa de funções públicas de interesse comum. Então, a gente pode pensar numa organização administrativa propriamente metropolitana no futuro, de repente por meio de alteração da nossa lei, da lei que nós temos, né? Enfim, você criar serviços metropolitanos em sentido estrito, uma organização administrativa metropolitana em sentido estrito, porque hoje, como essa é uma figura nova, você tem municípios e estados juntos, mas quem sabe futuramente você pode começar a pensar em organizações ou uma organização mais metropolitana em sentido estrito, percebe? É possível, né, de repente, alterar o Rio Metrópole para que ele vire uma autarquia metropolitana, propriamente dita. Isso aqui me parece plenamente compatível com o artigo 7º, inciso 2 do Estatuto da Metrópole. O inciso 5, que eu também gostaria de destacar, Nathalie, fala que é uma diretriz específica dessa região, a participação de representantes da sociedade civil nos processos de planejamento e de tomada de decisão. Isso é espelhado, e você vai falar, né, no desenho institucional da região metropolitana, mas eu acho isso muito interessante, como que o Estatuto da Metrópole reforça a ideia de gestão democrática e aqui também de uma participação da sociedade civil na deliberação e na tomada de decisão. Então, são aspectos macros que eu considero muito importantes em relação à governança dessa região metropolitana, o que a lei estadual, a lei complementar estadual deveria fazer constar de seus dispositivos e, de fato, a Lei Complementar 184 de 2018 consta, atende aos requisitos da lei do Estatuto da Metrópole. Um ponto, então, agora, entrando mais especificamente na Lei Complementar 184, ela institui a região metropolitana, né, 22 municípios nós temos no entorno ali da capital. Outros municípios podem aderir se tiver interesse, mas tem que ver alteração na lei. Uma discussão interessante que o André Cirino tocou e que eu acho... a gente, assim, tecnicamente não é ente federativo, né? É um organismo interfederativo, assim, não tem competências, assim, não dá para dizer que é rigorosamente ente federativo, né? Artigo 1º da Constituição da República fala: República Federativa do Brasil formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal. Então, ente federativo é a união, estado, município e Distrito Federal. Tem competências que são dos municípios, dos estados, que saem como competências metropolitanas. Mas eu não seria tão ousado de dizer que é ente federativo. Veja, o André também não falou isso, mas funciona muitas vezes como ente federativo, mas não é ente federativo e nem poderia ser. Isso é, provavelmente, cláusula imodificável da Constituição da República. Artigo 3º fala das competências da região metropolitana. Eu só quero, antes de... Enfim, existem várias regiões metropolitanas, os estados foram instituindo as suas por leis complementares, né? Enfim, o modelo da nossa região metropolitana não é a que muitos estados adotaram de um consórcio público. Nós temos... Não houve essa opção por consórcio público porque haveria um custo de transação relativamente alto para a constituição de uma região metropolitana como consórcio, porque você teria que ter autorização legislativa de cada município para a consolidação, para a constituição daquele consórcio público. Mas tem muito da lógica de um consórcio público, embora não seja. As competências, eu acho que isso é um ponto interessante de destacar. Eu já encerro a minha participação e devolvo a palavra para você para falar mais do funcionamento, da estrutura organizacional da região metropolitana do Rio. Mas eu acho interessante destacar as competências, mais uma vez, da região metropolitana do Rio. Tá? Prevista no artigo 3º. Tem duas categorias macro. Fala a Lei Complementar 184, no artigo 3º, caput, o seguinte: consideram-se de interesse metropolitano ou comum, portanto, de competência da região, as funções públicas e serviços que atendam mais de um município, assim como aqueles que, embora restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados entre si, notadamente. Então, o interesse metropolitano é aquele que atende a mais de um município ou aquele que, de algum modo, seja dependente, concorrente, integrado entre si em relação a esse interesse que atende a mais de um município. E aí,
uma série de incisos destacam essas especificidades, né, essas competências específicas. Habilitação social, desenvolvimento econômico comum, saneamento básico talvez seja mais importante dessas competências, mobilidade urbana também é uma competência extremamente importante, que são as competências da região metropolitana. Tem uma discussão que talvez seja interessante a gente tratar, que é a seguinte, Nathalie. O artigo 3º caput trata de uma coisa geral, interesse comum, e usa a expressão notadamente. No entanto, tem um parágrafo aqui no final do artigo 3º que fala que, parágrafo 1º do artigo 3º, para a inclusão de quaisquer outros serviços, funções ou atividades na competência desta lei, será necessária a aprovação de lei complementar pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, tem uma linha de tensão entre uma dicção do caput, que dá a entender que seria uma competência meramente exemplificativa, a expressão notadamente leva a isso. Você tem um parágrafo 1º que fala que você precisa de alteração legislativa para incluir mais atividades dentro da competência da região metropolitana. Eu acho o seguinte, eu acho que é muito, em princípio, é relativamente ousado presumir competências, ampliar competências de forma muito desabusada por interpretação. Eu acho que uma postura mais prudente, veja que a nossa região metropolitana está se construindo agora, é entender, pelo menos por hora, esses incisos como taxativos. Ainda que entendendo que veja, você dá uma competência, os incisos em si são muito abrangentes. Você fala, eles são vazados de forma bem genérica. Então, as competências meio estão incluídas nessas competências fins dos 13 incisos do artigo 3º. Então, esse é um ponto também que eu acho interessante destacar, porque tem uma linha de tensão entre o notadamente e entre a exigência de você ter uma lei para incluir novas competências dentro das competências que já estão listadas no artigo 3º. Mas acho que a ideia geral que eu queria dar é essa. Assim, os princípios elencados no Estatuto da Metrópole, que vão ser concretizados pela Lei Complementar 184, a ideia básica de autonomia, porém prevalência do interesse comum, efetividade no uso dos recursos, que talvez seja a ideia base da Constituição da região, e essa gestão democrática, que vai gerar órgãos, enfim, dentro da região metropolitana. E, então, eu acho que é uma ideia, Nathalie, de experimentalismo federativo. A gente está vivendo no nosso estado e nos nossos municípios uma experiência, a gente está construindo as interpretações, interpretando, todo mundo, as pessoas vivem nas cidades, as pessoas estão vivendo, entendendo exatamente qual é o limite da competência, até onde vai, o que pode, os limites e possibilidades do Instituto, mas, se bem utilizado, é um instituto transformador. Não acho que chegue a ser um ente federativo, mas se funciona mas funciona de forma potencialmente muito poderosa. Assim, pode refundar parcela significativa da nossa experiência federativa. Agradeço mais uma vez o convite, saúdo o André, o Rodrigo Valadão, saúdo também a nossa ex-residente Luciana, que sempre nos ajudou com pesquisas em relação a compreensão dos limites desse instituto. Agradeço aí e, enfim, vou aqui dar uma desligada aqui no meu sisteminha. Muito obrigado pela assistência aí. Obrigada, Zé Vicente. Maravilhosa sua exposição também. Obrigada. Acho que tem tudo a ver com o que eu tinha me organizado para falar sobre a nossa região metropolitana do Rio. Respondendo à pergunta do João Vitor, eu vou falar um pouco sobre primeiro, antes disso, a nossa Lei Complementar 184, ela tem um pai, digamos assim, na Procuradoria, que é o procurador Rodrigo Mascarenhas. Acho importante registrar isso, porque ele trabalhou no projeto de lei, na minuta de projeto de lei, que foi depois enviada para a LERJ, e foi objeto de emendas, estruturou e pensou nesse desenho, junto com outros colegas, enfim, mas ele realmente é digamos assim, o pai dessa minuta na Procuradoria. E é uma lei muito boa e muito preocupada em respeitar a decisão do Supremo, a ADI,
1842, ela é muito preocupada em evitar que o Estado assuma para si essas competências, em respeitar a autonomia dos municípios, e isso se espelha na governança que foi desenhada. É uma estrutura que tem 3 atores principais. Um conselho deliberativo, que assim, a cabeça da região metropolitana, que toma as decisões metropolitanas em cada reunião, e que é realmente o cerne do poder, digamos assim, da região metropolitana. Esse conselho é um órgão despersonalizado, não tem, é um ente despersonalizado, desculpa, é um órgão, não tem personalidade jurídica. Ele é um colegiado formado pelos municípios e pelo Estado e por membros da sociedade civil, em menor número, indicados pelo Conselho Consultivo da região metropolitana. O Conselho Deliberativo é, então, um desses atores. Ao lado do Conselho Deliberativo, a gente tem um Conselho Consultivo, que eu acho que é a maior expressão na Lei Complementar 184 dessa gestão democrática da região metropolitana. É um conselho que tem 47 membros dos variados setores da sociedade civil, e que vão exercer competências importantes para assegurar essa gestão democrática na região metropolitana. E aí eu acho que talvez seja o pulo do gato da Lei Complementar, e a gente tem o Instituto Rio Metrópole, que é uma autarquia estadual, que foi criada assim para tirar a região metropolitana do papel, digamos assim, para tentar se afastar de inúmeras discussões jurídicas envolvendo uma autarquia interfederativa, né, uma entidade interfederativa, como o Zé falou, qual é a natureza jurídica dessa entidade, enfim. Então, para sair dessas discussões, optou-se por uma autarquia estadual, e para evitar essa interferência do Estado, essa autarquia é vinculada ao Conselho Deliberativo em todas as suas decisões, finalisticamente, ela é vinculada ao Conselho, é uma autarquia especial. Então, é uma construção inteligente e que eu acho que funcionou para tirar de pé muito rápido a região metropolitana. Assim, se a gente considerar que a Lei Complementar é de dezembro de 2018, em um ano você teve aí a Constituição do Instituto Rio Metrópole, regimento interno publicado, Conselho Deliberativo funcionando. É verdade, Nelson, a gente também, você também tem os comitês intersetoriais, que também são importantes na Lei Complementar. Então, em pouco tempo, a gente teve aí o surgimento da região metropolitana do Rio, com uma estrutura de governança sólida, com regras claras, próprias, com os regimentos internos publicados, o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano já, funcionando, com o regimento, com suas regras já definidas. Então, eu acho que esse desenho que foi estruturado na Lei Complementar tem uma preocupação muito grande em respeitar a autonomia dos municípios, em respeitar a DI 1842, criou, vê uma preocupação constante com o Estatuto da Metrópole, como o Zé falou, por exemplo, respeito aos planos diretores na elaboração dos planos metropolitanos, o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento, né, Urbano Integrado, ele precisa respeitar os planos diretores, o planejamento é a essência da região metropolitana, né, assim, a ideia de planejar e de planos, e isso é uma constante preocupação na Lei Complementar também, e eu acho que ela está em total consonância com o Estatuto da Metrópole em todos esses pontos. A gente tem foi uma opção feita pelo nosso Estado, e eu acho que foi uma opção feliz, assim, o tempo vai dizer, mas me parece que é uma governança que pode permitir boas decisões para assegurar o exercício dessas funções de interesse comum. O interesse comum que é extraído ali das deliberações do Conselho Deliberativo não é o interesse do Estado ou o interesse de cada ente individualmente, né? É produto, fruto dessa reunião dos entes e dessa deliberação. Então, eu acho que isso pode trazer frutos positivos para a nossa região metropolitana. Então, sou muito esperançosa, muito confiante nessa governança, na estrutura que foi desenhada.
O Instituto Rio Metrópole é uma estrutura enxuta, pequena, com poucos, um quadro ainda reduzido, mas são pessoas muito dedicadas e que estão muito focadas em projetos estruturantes, assim, para a região metropolitana, de mobilidade urbana, de saneamento, resíduos sólidos. Eu tenho visto lá, assumi há pouco tempo a procuradoria do IRM, mas eu estou muito bem impressionada com a presidência, com o presidente, com a equipe, enfim, que está muito, apesar né, das dificuldades iniciais. Imagine, a autarquia tem 4 meses de funcionamento, sendo que 2 durante a pandemia. Mas eu acho que são pessoas muito dedicadas e que estão voltadas para fazer essa estrutura nova sair do papel. E nossas dúvidas lá são diárias. Eu fico perturbando o André Cirino, o Zé Vicente, o Rodrigo Mascarenhas o tempo todo para tirar as minhas dúvidas sobre nosso dia a dia. Enfim, a gente está construindo essa nova realidade metropolitana lá, mas eu fico muito esperançosa nesse desenho que foi construído. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para mandar ali na... Não sei se o João Vitor ficou satisfeito com a resposta, né? Nosso conselho não tem personalidade própria. Poderia ter sido uma escolha do legislativo, né? A gente poderia ter usado outras alternativas de composição, mas esse foi o desenho que foi criado. Eu acho que é um desenho que realmente vamos ver o tempo, né? Mas eu estou bastante animada. O André falou sobre o transporte metropolitano, pois a mobilidade, né? Lá no Instituto eles falam, não é transporte, é mobilidade. Eu acho que é um conceito que abrange outras questões envolvendo, né, a mobilidade na região metropolitana, mas acho que realmente vai ser revolucionário se a gente conseguir tirar essa... transporte no teleótico. Aliás, uma coisa importante também sobre a região metropolitana e falando sobre o debate que foi suscitado pelo Zé Vicente sobre a inclusão de novos serviços, o fato de que a gente, no direito, às vezes a gente esquece que a gente está aqui tentando acompanhar um fenômeno social, geográfico, e isso pode se alterar com o tempo. Então, assim, acho que a ideia da lei complementar aqui é a realidade. Assim, existem funções que hoje em dia não são de interesse comum, que podem passar a ser no futuro, e a minha opinião é que aquele rol é taxativo mesmo. Então, estão lá expressas as nossas competências metropolitanas, né, as funções de interesse comum, mas eu acho que no futuro isso pode acontecer um fenômeno de inclusão, enfim, de uma nova função para assumir essa característica, e aí me parece que expresso na lei que é preciso alteração da lei complementar para crescer essa nova função. O João está perguntando quais são as autarquias das nossas atribuições. João, as nossas competências não são... a autarquia, o Instituto Rio Metrópole, ele tem uma função meramente executiva. A função principal dele é executar as decisões da região metropolitana, do Conselho Deliberativo da região metropolitana. Ele não toma decisões estruturantes, ele não define quais são as prioridades. Quem faz isso é o colegiado, que é formado pelos entes metropolitanos, os municípios, o Estado, e lá os partícipes da sociedade civil. O que o Instituto faz é executar, e por isso ele é uma autarquia, para poder celebrar os contratos, as licitações, etc. E para dar suporte para o Conselho Deliberativo, contratar estudos, e etc. Então é uma participação meramente adjetiva, digamos assim, do Conselho Deliberativo. Por isso que esse desenho de uma autarquia estadual e toda a preocupação na edição da lei complementar para evitar qualquer papel de protagonismo do Estado nisso. É uma autarquia estadual, mas é uma autarquia estadual unicamente para efeitos de organização. Então, o que ajudou a gente a sair do papel muito rápido, a gente conseguiu em 4 meses, né, um orçamento, cargos que foram transferidos do Estado, que foi uma previsão da lei. Que bom que você está satisfeito, João Vitor. Se tiver mais uma pergunta, a gente tem 4 minutos ainda. Agradeço pela participação.
Então, a gente tem lá cargos que foram transferidos e recursos, e isso só foi possível com uma transferência do Estado. Imaginem, assim, se a gente fosse aguardar o aporte dos entes no meio de uma crise que a gente está vivendo nessa situação, assim, a região metropolitana não sairia do papel. Então, essa ideia foi muito engenhosa de criar uma autarquia estadual, mas ela tem uma função meramente executória das decisões do Conselho. O Conselho é a região metropolitana. Não é o Instituto Rio Metrópole. O Instituto Rio Metrópole tem uma função relevantíssima, executiva, de suporte, mas ele não afasta, enfim, não atinge, por essa constituição de autarquia estadual, de maneira nenhuma, na minha opinião, enfim, afeta a autonomia dos municípios. Eles estão lá no Conselho Deliberativo tomando todas as decisões. Obrigada a todos pela participação. Pelo apoio, enfim, lá no Instituto eu vou continuar abusando da amizade dos meus colegas e tirando todas as nossas dúvidas lá diárias, e aproveito para convidar todos para conhecer a página lá do Instituto, a página da região metropolitana, para vocês conhecerem mais os nossos órgãos, a Lei Complementar 184, desculpa. Conheçam também, a gente tem o Conselho Deliberativo já editou resoluções, as resoluções sobre o próprio Conselho, né? Então o Conselho editou o seu regimento interno, o regimento interno do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano também já foi editado, o regimento interno a instituição do nosso decreto, do Instituto Rio Metrópole, um decreto estadual. Então, assim, são todas regras importantíssimas que a gente precisa conhecer, e o Instituto está lá trabalhando diariamente. O Mozart entrou aqui, né, nosso diretor, e assim, vocês verão em breve, imagino, grandes projetos que vão ser fruto dessa iniciativa muito feliz, né, da Lei Complementar 184, enfim, da participação de todos os entes. E no futuro a gente vai ter aí novas discussões, talvez sobre saneamento, enfim, vamos conversar aí com o Valadão para pedir novos debates sobre a região metropolitana. E Valadão, não vou esquecer de salvar a live, deixa comigo, tá? Um abraço, gente, boa noite, obrigada pela participação.